Cristo. Amém. Pastor Ivene. Pastor Ivene está conosco desde sexta-feira, trabalhando conosco no trabalho com os pastores da nossa região. É uma alegria, um prazer, uma honra estar com este servo de Deus, que tem batalhado pela fé uma vez dada aos santos, tem se dedicado à literatura, a escrever livros, a fazer conferências, a discipular, a pastorear, a ser instrumento de Deus para a salvação de vidas. Obrigado, viu, pastor? Prazer, sinta-se à vontade, viu? Amém. Dá licença, deixa eu passar por aqui. Graça e paz, irmãos. Aqui a gente tem que aprender a virar assim, né? Eu quero agradecer a Deus o privilégio de ter conhecido esta comunidade de discípulos de Jesus. E vamos viver na glória eternamente. Mas esse tempo que ainda a gente tem por aqui é muito bom conhecer mais membros desta família da fé. E é um tremendo privilégio, porque quando conhecemos novos irmãos, vemos que pulsa nesses corações a mesma paixão. É uma paixão por Ele, pelo Salvador. Então, para mim, é um grande privilégio pregar. Eu estava dizendo lá na conferência dos pastores que eu não tenho nenhuma ideia, na Bíblia não fala nada daquele menino ou jovem que trouxe os 5 pães com os quais Jesus alimentou a multidão e sobraram 12 cestos cheios. Na Bíblia não está escrito, mas eu acho que aquele menino levou um daqueles cestos para casa. Porque quem reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Então, realmente, isto acontece comigo. Todas as vezes que saio para uma conferência assim, eu volto para casa com o cesto cheio. Eu volto mais abençoado. Então, é um privilégio muito grande repartir o pão. E eu diria, se eu fosse pregar num determinado lugar e só tivesse uma oportunidade, eu acho que uma das mensagens que eu pregaria seria essa de hoje. Eu quero começar contando uma historinha. 2 crianças, filhos de um casal da igreja, viviam as turras um com o outro. Menino e menina, geralmente tem muita atenção. Lógico que não, filho de pastor. Lógico, filho de pastor já levanta de manhã com as mãos postas, né? Os filhos de pastor têm asas. Tá? Os meus têm asas enormes, né? Então esses duas crianças aí, pequenos ainda, eles viviam em turras. E ele tinha uma coleção de bola de gude. Aqui chama bola de gude? Birosca. Tem esse nome para o Brasil afora diferente. Boleba, birosca, no Maranhão chama peteca. Eu falei, gente, peteca é outra coisa. Mas lá no Maranhão, boleba, lá no Espírito Santo. Esse garoto tinha uma coleção de bola de gude maravilhosa. Ele guardava numa caixinha de madeira, bolinhas multicoloridas, e ele brincava com aquelas bolinhas, e dentre as suas bolinhas havia uma predileta, uma bolinha azul. Quem já foi criança entende o que eu estou falando. Uma bolinha azul pela qual ele tinha uma predileção especial. E a irmãzinha morria de vontade de brincar com as suas bolinhas, mas ele não deixava ela nem chegar perto. E ela ficava embevecida vendo-o brincar com as bolinhas, desejando demais brincar, mas ele não deixava. Um dia a vovó deu vários tabletes de chocolate para ela e não deu para ele. Coisa de vó. E aí ele começou a degustar os chocolates e fazer inveja nela. Ganhei chocolate, não dou para você. E ela correu atrás dele, ele correu mais do que ela. Ele correu atrás dela e ela se fechou lá no quarto e ficou lá dentro do quarto saboreando o chocolate. E ele, morto de vontade, foi lá, pegou a caixa de bolinhas, veio para a porta do quarto, tirou a bolinha azul e escondeu.
e propôs: eu dou todas as bolinhas para você se você me der todo o chocolate. Ela nem podia acreditar. Abriu a porta e falou: tá mesmo? Ele falou: dou. Aí ele entregou as bolinhas e ela entregou os chocolates para ele. E ele saiu feliz da vida comendo chocolate e ela feliz da vida para brincar com as bolinhas. De repente, ele parou, voltou para ela e falou assim: mas você me deu todo o chocolate mesmo? Por que ele tinha dúvida? Na psicologia chama-se isso de projeção. Da mesma maneira como ele não havia entregado todas as bolinhas, ele suspeitava que podia não ter recebido todo o chocolate. Isso para mim revela um grande problema espiritual de muitos de nós. Muitos crentes carregam sempre uma sensação de que está faltando alguma coisa. Correm de uma reunião para outra, e de um momento, um lugar para outro, e está faltando alguma coisa. Mas o grande problema é o que você está segurando. É a sua bolinha azul. E hoje à noite eu acho que Deus vai revelar a cada pessoa aqui o que você está segurando. O que você está segurando, isto é o seu Deus. Quem é de fato o seu Deus? Em que altar você se curva? Nós podemos cantar os hinos, levantar as mãos, mas podemos ser achados como falsos adoradores, porque tem uma outra coisa que nos controla. Então nós vamos ver um texto muito significativo do Velho Testamento, eu considero um dos textos áureos da Bíblia. Abra em Gênesis capítulo 22. Quem está sem Bíblia, senta perto de um crente. Gênesis 22. Ou aguce bem os ouvidos. Desligue o seu celular. Deixa eu ver se eu desliguei o meu. Desligue o seu celular e ligue o coração. O meu estava ligado, viu aí? Desligue o seu celular e ligue o seu coração e a sua mente. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse:
Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Nós temos que ler a Bíblia de forma dinâmica. Não estou falando de leitura dinâmica, porque há uma leitura meio passiva. Tem muitos crentes que resolvem ler a Bíblia toda num ano, então leem rápido, leem, porque o importante é ler muito. E vão passando por cima. Nós temos que ler a Bíblia de forma ativa. Como é que se lê a Bíblia de forma ativa? É fazendo perguntas. Este texto exige uma pergunta. Por quê? Por que Deus manda um pai pegar um jovem dos seus 18 anos de idade, levá-lo numa montanha, construir um altar de pedras, colocar lenha sobre aquele altar, amarrar o filho em cima da lenha, enterrar-lhe um punhal no coração e colocar fogo até queimar tudo? Foi isso que Deus mandou Abraão fazer. É por demais estranho. Deus destruiu os cananitas por praticarem sacrifício de vítimas humanas. Como entender Deus aqui mandando um pai fazer isto com o filho? Além do mais, devemos nos lembrar que esse filho foi o filho da promessa. Deus chamou Abraão lá do atual Iraque para sair para uma terra que ele mostraria a Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia, diz a Bíblia. Deixou a cidade de Ur, uma cidade com comodidades modernas, e passou a habitar em tendas em direção desta terra. Em certa altura do caminho, o Senhor lhe apareceu, ele habitando em tendas com Sara, sua esposa. O Senhor lhe apareceu. O anjo do Senhor lhe apareceu, chamou do lado de fora da tenda, lhe mostrou os céus estrelados e lhe prometeu: assim como são as estrelas incontáveis, assim será a tua descendência. E ele disse: como? Se eu não tenho herdeiro? O meu herdeiro vai ser o Eliezer, o meu servo, porque eu não tenho filhos. Nós não podemos ter um filho, Sara é estéril, não pôde engravidar. E o Senhor lhe disse: vocês terão um filho. A Bíblia diz que a Sara estava na tenda do lado e ela caiu na risada. Como é que é, ela, velha coroca? A menopausa já tinha ficado assim, ó. Como que ela ia ter um filho? E o anjo foi lá e deu a maior bronca nela: por que riste? E ela se desculpou toda: não, eu não, é certo que riste. Agora ninguém tira da minha cabeça que Deus tem senso de humor. Ah, você vê. Porque quando lhe nasceu o filho, qual foi o nome que Deus mandou colocar no filho? Isaque. Isaque significa o quê? Riso. Toda vez que a Sara chamava: ô riso, vem cá, ela devia se lembrar da sua incredulidade. Mas eu fico imaginando que depois desta promessa e desta bronca que a dona Sara levou, eu penso que passados assim uns 2 meses, ela fala para Abraão: amorzinho, anjo, eu não posso mais engravidar, mas você ainda é um garanhão. E nós poderemos ter um filho com a nossa serva Agar. E o Abraão gostou da ideia, e se relacionou com Agar, e tiveram um filho, Ismael. 13 anos se passam de silêncio de Deus. 13 anos, Ismael já tem 13 anos quando o Senhor aparece novamente a Abraão, novamente lhe mostra as estrelas e reitera a promessa.
E Abraão agora fala o quê? Eis Ismael diante de ti. Ele agora tem um herdeiro. E o Senhor diz para ele, não vai ser através de Ismael, não. Você e Sara terão um filho. Sabe quem riu agora? Abraão. A pergunta é, por que Deus demorou 13 anos? O que Deus estava esperando? Sara não podia engravidar, mas Abraão ainda tinha capacitação para gerar e gerou Ismael. Deus estava aguardando que Abraão também não pudesse mais gerar, não tivesse mais capacidade física para gerar. E quando agora diz o livro de Hebreus, pela fé Deus suscitou uma enorme descendência de um homem já amortecido, em termos sexuais. Agora também Abraão não tinha mais capacitação para gerar. E quando Abraão não tem mais capacitação para gerar, Deus os capacitou e lhes deu Isaque, para que eles nunca tivessem dúvida de que aquele filho era um filho especial da promessa. Agora vocês imaginam alguém ter um filho com 99 anos de idade? Quando minha caçula chegou, eu tinha 40 anos, e eu parecia avô. Fiquei bobinho de tudo. Agora imagina Abraão com 99 anos. Era Isaque para cá, Isaque para lá. Como se usa dizer, Isaque passou a fazer de Abraão gato e sapato. E o Abraão começou a sentir uma coisa estranha. Ele vinha para os cultos da Igreja Batista Betel, mas os cultos estavam secos, a oração estava seca, o louvor seco, e ele não sabia diagnosticar o que estava lhe roubando a paixão, o que estava lhe roubando Deus. Estava tudo seco, a Bíblia seca. Até aquela noite que o Senhor aparece para ele e diz, Abraão, toma teu filho, teu único filho a quem amas. Essa expressão aparece 3 vezes aqui. Ele tinha outro filho. Toma teu filho, teu único filho a quem amas, e vai no Monte Moriá e mata-o. Por quê? Sabem por quê? Porque Isaque havia se tornado o Deus de Abraão. Tudo que ocupar a primazia em nossa vida, tudo que ocupar o centro da nossa vida, tudo que vier a se constituir em nossa fonte de significado, em nossa fonte de segurança, isto é o nosso Deus. E Deus não aceita ser segundo, por quê? Porque ele é um megalomaníaco. Ele fala através do profeta Jeremias, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter as águas. Isso aconteceu com Abraão, o coração se desviou, Isaque passou a ocupar o centro, Isaque passou a ser a razão da sua vida. Ele deixou o manancial de águas vivas e agora estava esperando encontrar significado em Isaque. Isso acontece conosco. Pessoas, coisas, podem ocupar a primazia e tomarem o lugar de Deus. E Deus exigiu de Abraão, vai no Monte Moriá e mata-o. Por quê? Porque Abraão está tentando encontrar significado fora dele, não existe vida fora dele. Isso aconteceu comigo. Antes de eu me converter, eu trabalhava já na organização Palavra da Vida, e ali no acampamento Palavra da Vida, cada semana chegava uma gata mais linda. E a vontade de Deus então mudava a cada semana. E chegou um ponto, quando eu me converti ali naquele acampamento, eu falei para Deus, eu não quero namorar mais não. Estou cansado dessas meninas lindas, mas ocas. Pode me mandar uma feia, mas que tenha conteúdo. Aí no dia 23 de fevereiro de 1900, vovó mocinha, às 11h15 da manhã,
no Banco Vida, lá do Coreto da Palavra da Vida, começou um romance maravilhoso. Eu fiquei gamadão, era a gíria da época. Apaixonado. E que pessoa fantástica, que pessoa preciosa. E Deus também caprichou na embalagem. Fiquei nas nuvens. Mas alguma coisa começou a acontecer lá dentro de mim. A Bíblia seca, Deus distante. O que está acontecendo comigo? Um dia eu estava no salão de cultos lá do acampamento, tinha uma sala do lado assim, eu fui para lá e estava lá chorando. Porque eu comecei a sentir Deus falando comigo, entrega a Deia, entrega. Eu falei, mas Deus, que negócio de entrega é esse? Agora que eu encontrei a pessoa que eu tanto procurei, o senhor vem com esse papo de entrega, sai para lá. E eu estava naquela sala chorando, o Haroldo, o diretor da Palavra da Vida, me achou lá chorando, veio conversar comigo. O que está acontecendo? Aí eu contei para ele minha história. Falei, Haroldo, não estou entendendo Deus. Ele está querendo, agora que eu encontrei uma pessoa maravilhosa, Deus está querendo que eu entregue, que eu devolva. Aí ele falou, olha, quando eu estava noivo da Débora, minha esposa, aconteceu um negócio parecido. Aí contou a história dele, muito interessante. Ele falou assim, chegou um ponto que eu falei para Deus, tá bom Deus, entre a Débora e o Senhor, eu quero é o Senhor. Pode ficar com a Débora. Eu quero é ser cheio de ti. Ele falou, entreguei mesmo, estava resolvido. Aí ele falou, sabe o que Deus fez? Quando eu fiquei livre, entreguei tudo, ele me devolveu a Débora. Aí eu falei, já sei. O Abraão entregou, Deus devolveu. O Haroldo entregou, Deus devolveu. Deixa eu entregar logo. Mas não havia entrega não, porque era assim agarrado na ponta. Deus, toma lá, mas devolve. Deia havia se transformado em uma divindade. Eu não conseguia me ver sem aquela pessoa. Eu me tornei escravo de um Deus falso. E eu passei meses sofrendo. Naquele acampamento mesmo, ouvindo uma preleção de alguém, que eu não lembro quem, ele falando sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Deus abriu meu entendimento e eu subi no Monte Moriá e a matei. Senhor, entre Deia e o Senhor, eu quero é o Senhor, pode ficar com a Deia. Naquele dia eu enxerguei que não era o casamento que dava significado na minha vida. Não era uma pessoa que dava significado na minha vida. É Deus. Ele é o manancial de águas vivas. Sou Ele. E eu estava livre. Que coisa fantástica ser livre. Ele devolveu. Não era mais uma divindade para mim. Devolveu, nos casamos. Mas ela não é minha divindade. Ela também teve que me matar. Eu preguei isso por esse Brasil afora, até entendendo que talvez isso fosse a segunda bênção. Preguei por esse Brasil afora essa entrega total. E o tempo passou. Eu achava então, por causa de certas influências teológicas, eu achava que cada pessoa só teria um Isaac na vida. Mas nós mudamos, e eu estou casado há 47 anos, já mudamos 25 vezes de casa. Não aguento mais. E numa dessas mudanças, moramos aqui no interior, próximo dos irmãos. E a igreja tinha uma casa pastoral bem na frente do prédio da igreja. E os irmãos fizeram o melhor para o pastor. Minha mulher é decoradora, e a casa pastoral, a sala era cor-de-rosa, um quarto era verde, outro era azul, e a gente tinha que ficar feliz, que a igreja, morar em casa pastoral é a maior droga. E a minha mulher falava comigo, meu bem, temos que comprar um lote, e eu muito espiritosférico dizia, que isso meu bem, nosso lote está na glória. Ela queria um lugar onde ela pudesse pregar prego na parede e diácono não vir perturbar. Aí acabou que nós mudamos para Belo Horizonte, 1978, e minha cabeça também mudou.
Eu comecei a perceber pastores que moraram a vida inteira em casa pastoral, ou verba para a casa, e agora velhos, a igreja esqueceu deles, e eles às vezes tinham que depender dos filhos. E eu falei grosso lá então com a Igreja Batista Central. Falei, não quero ser um homem normal, ter uma vida normal, não quero verba para isso, verba para aquilo, eu quero ser uma pessoa comum, morar onde eu quiser, ter o carro que eu quiser e pronto, final, vamos lá. Aí acertamos os detalhes e eu entrei num financiamento em 1982, um financiamento para a construção de uma casa no bairro Santa Lúcia. Meu financiamento naquele ano foi o único do Bamerindos, porque era aquela época daquela inflação louca, todo mundo fugindo do sistema financeiro de habitação e eu entrando. E as pessoas me aconselhando, foge desse sistema. O banco liberou uma parte do financiamento para eu comprar um lote. Comprei um lote excelente com dinheiro do banco. E os conselheiros me dizendo, fuja disso. E eu falava muito espiritual, não, é Deus quem vai construir esta casa. Mas a palavra diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Nós ganhamos uma parte de um sítio do meu sogro, vendemos esta parte para um irmão da minha esposa e agora tínhamos o dinheiro para dar início à obra, porque o sistema financeiro é assim, você constrói uma etapa e eles te pagam, e aí você vai. Aí com os conselhos, eu peguei aquele dinheiro, paguei ao banco que ele havia liberado para a compra do lote e cancelei o financiamento. Ficamos com o lote, mas sem mais o financiamento. Mas o tempo vai passando, e a Bíblia está seca, a comunhão com os irmãos está seca. O que está me roubando Deus? Uma jovem entrou no meu escritório para aconselhamento. Ela tinha perdido o pai, estava preocupada com seu irmão adolescente, e veio conversar comigo sobre a sexualidade do adolescente. Conversamos longamente, e no final da conversa, eu disse para ela, e você? Como vai sua vida sentimental? Quando eu falei isto, ela caiu em pranto. Levei um baita susto. Ela começou a chorar copiosamente. E dentre as lágrimas ela disse, olha, pode parecer bobagem para o senhor, mas eu nunca namorei até hoje. Eu falei, não é bobagem não. É coisa séria, eu vou te dar os passos para a libertação. Aí eu abri no meu texto predileto para esses casos de aconselhamento, que é o Salmo 37, e comecei a dizer, o primeiro passo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu expliquei para ela, o que é agrada-te do Senhor? Verifique se Deus, de fato, é o primeiro lugar na sua vida. Verifique se Ele é o amado de sua alma. E há desejos legítimos. O desejo de namorar e casar é legítimo. Mas certamente o que está acontecendo com você é que esse desejo está crescendo de tal maneira dentro de você que está tomando a primazia, está virando uma divindade. E quando eu falei isso, plim, acendeu uma lâmpada aqui. Casa! Casa! Falei para ela, sabe o que Deus está me mostrando aqui agora? Que o desejo de eu ter uma casa é legítimo, mas esse desejo está tomando a primazia. Eu falei, olha o passo seguinte, entrega teu caminho ao Senhor. Eu tinha uma experiência de entrega já no passado. Aí eu falei, você quer entregar? E expliquei para ela o que era entrega. Entregar significa passar para Deus todo o direito. Significa dizer para Deus, entre namorar e casar e o Senhor, eu quero é o Senhor. Eu posso ficar para a titia, mas você é a titia mais abençoada e feliz da terra. Você quer entregar o direito de casar? Ela falou, eu quero. Eu falei, eu vou entregar a casa. Aí tinha um banco no meu escritório, botei uma Bíblia na mão dela e falei assim, isso aí é namoro e casamento. Peguei outra Bíblia e falei, isso aqui é casa. Vamos ajoelhar aqui. Mas põe lá e solta, entrega. Nos ajoelhamos lá, eu orei, depois ela orou. Aí levantamos da oração, eu falei para ela, você é testemunha. Porque eu orei assim, Senhor, entre casa e o Senhor, eu quero é o Senhor. Posso morar debaixo de um viaduto, mas eu quero é ser cheio de Ti. E ela depois orou entregando também. Eu levantei da oração e falei para ela, você é testemunha.
que se o dia eu tiver uma casa, foi Deus que me deu de mão beijada, porque eu não corro atrás mais, está entregue. Aí ela chorando, o senhor é testemunho também. Se um dia eu tiver um namorado, é Deus que eu também não corro atrás mais não. Eu falei, você está livre, ela, livre. Eu encontrava com ela assim nos corredores, livre, ela, livre. Fantástico, é maravilhoso ficar livre. O tempo passou, eu não vou poder entrar nos detalhes, mas é fantástico. Um dia ainda vou ter que escrever isso. Como que Deus nos deu uma casa? Pastor, não ganha lá grande coisa, não. Mas Deus fez mirabolâncias para nos dar uma casa. Gente, eu não tenho dinheiro para ter a casa que eu tenho, não. Uma época eu estava morando numa casa lá no bairro, em Belo Horizonte, num condomínio fechado. Essa casa, a primeira que Deus deu, que depois deu outra. A primeira que Deus deu, eu morava lá e o pessoal começou a achar, e sabia que eu era pastor, acharam que era daquela denominação do pedir mais cedo. Porque pastor com aquela casa parecia do pedir mais cedo, sabe? Conhece os camaradas do pedir mais cedo, né? Foi um milagre, fantástico. Hoje nós estamos morando no sítio, na roça, 12 quilômetros. Pegamos a casa que tínhamos em Nova Lima. Eu falei para minha esposa assim, meu bem, eu não quero ser igual mineiro. Eu sou mineiro, mas eu falo, mineiro, sabe como é que é? Ele vive uma vida de segunda para ter enterro de primeira. Mineiro é assim. Aí nós torramos todo o dinheiro da casa de Nova Lima e investimos tudo lá no sítio. Vocês precisam ir lá ver. Maravilha. E eu falo para Deus, meu bem, daqui só para a glória. Tá? Mas alguém vai me perguntar depois. E a menina? Geralmente uma jovem vai chegar para mim e vai dizer, e ela? Eu acho que o pastor disse que vai convidar para eu voltar. Quando eu voltar aqui eu falo da menina. Igual novela. Mas olha que curioso. Como que uma jovem pode colocar Deus no lugar secundário, porque o namoro... Eu fico vendo as meninas, elas passam de 20 e poucos anos, começam a ter desespero. Hoje, meninas com 24 anos, você achando já coroa, se não está namorando, está desesperada. Porque na cabeça, principalmente da mulher, ela acha que é o casamento que vai dar significado para a sua vida. Ai daquele jovem que se casa para ser feliz. Casamento não faz ninguém feliz. Casamento não... Aquele que casa e elege uma pessoa como sua fonte, vai exaurir essa fonte. Porque ele espera que aquela pessoa seja a sua supridora. Agora, dois jovens que bebem da fonte, do manancial de águas vivas, esses têm condições de realmente realizar um casamento bem-sucedido, porque o outro não é a sua divindade. Então nós precisamos compreender esta gloriosa verdade. Abraão matou Isaac. Sabiam? Abraão matou Isaac. Quando chega no meio da estrada, Isaac fala para ele assim, pai, estou vendo aqui o fogo, o punhal, a lenha, mas onde está o cordeiro? E não, antigamente, antes de entender isso, eu pensava, que dor no coração de Abraão. Mas Abraão já tinha matado Isaac. Abraão matou Isaac quando ele pôs o pé para fora da tenda em direção a Moriá. Isaac não era mais sua divindade. Mas Deus deixou que ele fosse até o fim. E quando ele chega lá, amarra Isaac sobre a lenha. Não há evidência bíblica de que Isaac tenha resistido. E vocês sabiam que aquele lugar onde ele colocou Isaac e amarrou na lenha é exatamente o lugar onde se levantou a cruz. E ele é um símbolo fantástico de Jesus.
Isaac chega até ali. Quando Abraão está para desferir o golpe, o Senhor diz: basta, Abraão. Porque agora, você sabe, não é que Deus, agora eu sei, você sabe que eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Deus. Porque Jesus diz: quem amar pai, ou mãe, ou filho, ou mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. Nada pode ocupar a primazia. E hoje à noite o Senhor vai revelar a você o que está ocupando o primeiro lugar. Então vamos agora dar um salto para Marcos 10, 17. O jovem rico. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Vocês não acham esquisito isso aqui? O rapaz chama ele de bom mestre e Jesus questiona: por que você me chama bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Será que Jesus não se achava bom? Tinha problema de baixa autoestima? Mas Jesus não aceitou aquela designação de bom mestre. Por que será? Porque aquele jovem, na realidade, estava chamando ele de bom homem. Ele está dizendo para aquele jovem o seguinte: se você vê em mim apenas um homem bom, não me chame de bom, eu sou mau, eu sou enganador, porque eu estou reivindicando ser Deus. Esta é uma questão tremendamente moderna. O grande problema dos nossos dias está na cristologia. Livros e livros estão saindo, além do Código da Vinci, muitos outros livros tentando rebaixar Jesus à posição de um mero guru. Deus não. Deus é crendice do povo. Colocar Jesus no mesmo patamar de Buda, de Gandhi, de Maomé, ele é apenas um grande líder, um homem bom. E Jesus está dizendo: não, ninguém é bom. Se você não vê em mim Deus, não me chame de bom, eu sou enganador. Eu falava ontem no retiro nosso, para Deus só existem, ou foi aqui no culto, para Deus só existem, para Jesus só existem duas possibilidades. Ou ele é Deus que esteve aqui, ou foi o maior doido que já andou por aqui. Ele não cabe na categoria de um homem bom. Se você palmilhar a história da humanidade, procurando sobre os grandes homens da história, você não vai encontrar um sequer que faz as afirmações que Jesus fez sobre si. Eu dei ontem para os jovens, falei sobre isso e disse: imagine, Gandhi foi um homem fantástico, dobrou o Império Britânico com a sua pregação pacifista. Certa ocasião, um indiano se prostrou diante de Gandhi para adorá-lo. Gandhi não permitiu, levantou aquele camarada e disse: não, eu sou homem como você. Se Jesus não é Deus, ele é menor do que Gandhi, porque quando Tomé constatou a sua ressurreição, Tomé cai de joelhos e o proclama Senhor meu e Deus meu, e o adora. E Jesus não mandou Tomé se calar. Jesus aceitou a adoração de Tomé. Se ele não é Deus, ele é menor do que Gandhi. Gandhi teria sido mais honesto. Nos dias de Sócrates, o grande filósofo, havia uma disputa entre filósofos e poetas. E Sócrates disse assim, referindo-se aos poetas: uma coisa eu já sei, é que eu nada sei. E eles ainda ignoram isso. A grandeza de Sócrates estava em admitir os seus limites. Agora olha a diferença de Jesus. O que Jesus falou dele? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ou ele é isso ou é doido. Só um louco poderia fazer essas afirmações, ou então Deus.
Em toda a história da humanidade, você jamais vai encontrar um homem, por mais grandioso que tenha sido, que faz essas afirmações sobre si. Nos dias de hoje, a grande disputa será em cima da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? É Deus que visitou este planeta. Lá em São João del Rei eu tenho perguntado às vezes nas ruas, porque é um lugar onde tem uma dominação religiosa muito forte. E de vez em quando eu faço umas pesquisas assim. Um dia desse estava lá numa farmácia e perguntei para a moça da farmácia: você é religiosa? Ela disse: sou, eu sou católica. Me diga uma coisa, quem que é mais importante? Jesus ou Maria? Tinha um senhor do lado assim, ele falou: lógico que é Maria. Porque se não tivesse Maria, não teria Jesus. Eu falei: moço, você não sabe o que você está falando? Aí eu abri João 1 com ele. Olha o que diz aqui: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu perguntei para ele: quem que a Bíblia está falando aqui? O Verbo, quem que é? Ele falou: é Jesus? É Jesus. Então vamos mudar o nome aqui. Em vez de Verbo, vamos falar Jesus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele não começou a existir no ventre de Maria. Eu comecei a existir no ventre da minha mãe. Eu não tenho uma história anterior, mas Jesus é Deus eterno. Então, isso está no imaginário popular. Jesus é Deus que entrou na história. Alguém já disse que se a gente quisesse conhecer as formigas, a melhor coisa seria virar uma formiga e entrar no formigueiro e viver como uma formiga. Foi isso que Jesus fez. Mas ele é o criador de Maria. O que ele está dizendo aqui para esse jovem: se você pensa em mim, que eu sou apenas um homem, eu não sou bom não. Não existe homem bom. Não existe homem bom. Ninguém, diz a Bíblia. Então ele não aceitou essa designação porque ele é Deus, ele não é homem. Ele é homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Aí, depois dessa, ele começa a evangelizar o rapaz. E pergunta para ele: sabes os mandamentos? Olha que maneira diferente de evangelizar. E os mandamentos estavam divididos em duas chamadas tábuas da lei, de pedra, né? Duas colunas. Nesta primeira havia os mandamentos relativos ao nosso relacionamento com Deus. E na segunda, os mandamentos relativos ao relacionamento com o próximo. Curiosamente, aqui Jesus não começa do primeiro mandamento. Jesus começa: sabes os mandamentos? E ele fala da segunda coluna: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai. Ele pergunta esses mandamentos. O rapaz responde o seguinte: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E a palavra diz que Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Agora Jesus vai tocar na ferida. Aí Jesus toca no ponto: vai, vende tudo que você tem, distribua entre os necessitados, vem e segue-me. E diz o texto que aquele jovem saiu triste,
por ser dono de muitas propriedades. Qual era o Deus dele? Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Quem era o Deus dele? Mamon, o Deus dinheiro. Como é que ele voltou para casa? Triste, porque voltou para casa escravo de Mamon. Como é que você vai voltar para casa hoje? Vamos ver como que Abraão voltou para casa. Vai lá de novo, Gênesis 22, versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. E certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Como é que Abraão voltou para casa? Um abençoador. Rios de água viva passaram a fluir dele. E até hoje estamos bebendo dessas águas. Por quê? Porque Deus voltou para o trono. Como é que aquele jovem rico voltou para casa? Escravo de uma divindade falsa. Como é que você vai voltar para casa? Quem é o seu Deus? Quem ocupa o primeiro lugar? Na minha história, uma jovem ocupou o primeiro lugar. Uma casa já ocupou o primeiro lugar. O ministério já ocupou o primeiro lugar. Eu tive que subir no Monte Moriá e matar. Por quê? Porque nós, pastores, confundimos muito o ministério com Deus. Mas algumas vezes você tira Deus do foco e o trabalho de Deus se torna a sua divindade. A realização na obra. Eu tive que dizer: Senhor, entre ser um pastor assim, o assado bem sucedido, eu quero é o Senhor. Eu quero é a Ti, não a Tua obra. Eu quero fazer a obra dEle porque eu sou apaixonado por Ele. Eu casei com Deia não para ter uma empregada que fizesse todas as coisas para mim. Eu chegasse em casa e ela estava lá limpando. Eu falei: ô meu bem, não posso ter, estou limpando aqui. Eu casei-me com ela para ter alguém que eu amo e que temos tempo um para o outro. Todo o serviço que ela faz para mim, ou eu faço para ela, é porque eu a amo. Não é o serviço a coisa mais importante. Com Deus também. Eu faço a obra dele porque eu amo a Ele. Eu estou apaixonado por Ele. Então você agora, resolve essa parada. Nós vamos dar oportunidade aqui hoje de você tomar uma decisão de subir no Monte Moriá. Deus está aqui falando conosco e certamente Ele já abriu o seu entendimento e você poderá aqui resolver essa parada. Quem está no primeiro lugar? Vamos curvar nossas cabeças. E à medida que você for compreendendo isso, e você quiser hoje sair da tenda em direção ao Moriá, eu convido você a se levantar silenciosamente. Esse gesto de se levantar, você vai estar dizendo para Deus e para todos os principados e potestades que nos observam, você vai estar dizendo: eu quero é Deus em primeiro lugar. Eu entrego agora meu filho, eu entrego meu marido, eu entrego minha casa, eu entrego meu carro, eu entrego meu namorado, eu entrego minha namorada, eu quero é o Senhor. Entrego meu emprego, não é Ele a minha fonte de segurança, eu quero é o Senhor.
Pai, Tu conheces cada pessoa aqui. Tu sabes aqui quem está ainda colocando uma divindade falsa no lugar do Senhor. Abra o entendimento do Teu povo, para que hoje todo este povo que se chama pelo Teu nome, realmente coloque o Senhor no lugar, no centro de suas vidas, ó Pai. E eu peço que você não se levante porque outros estão se levantando. Faça isso só se você está realmente entregando tudo, tudo. E quando a gente entrega tudo, Deus recebe tudo e enche tudo. E é isso que se chama plenitude do Espírito. É quando nós entregamos tudo e Deus recebe tudo. Se você já fez isso antes, faça de novo. Declare aqui agora, hoje, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos principados: Senhor, está tudo no altar. Só fique sentado aqueles que não podem declarar isso. Por quê? Porque estão em guerra interior. Estão agarrados, tem uma bolinha azul que você está segurando. Amém. Todos os que estão sentados, que Deus os abençoe a voltar para casa livre, que hoje ainda você suba no Monte Moriá e mate o seu Isaac, fique livre, livre, livre de todo controle, de todo domínio de deuses falsos. Oh Deus, só o Senhor sabe o que cada pessoa está segurando aqui. Visita essa igreja com a Tua graça, para que rios de água viva saiam desse lugar. Nós vamos cantar, continue de pé, os outros que estão sentados podem continuar sentados, nós vamos cantar. Um cântico antigo, já está ficando antigo. Quero que valorize o que você tem. Esse cântico é muito significativo. Mas eu queria que nós o cantássemos 2 vezes. Primeira vez você vai cantar para você. Porque esse não é um cântico vertical, não é um cântico de adoração. É um cântico horizontal. Você fala isso para o irmão. Mas você vai cantá-lo falando primeiro para você. Vou cantar dizendo para mim: quero e venho que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior. Eu quero falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Sabe por que nos dá valor? Eu fui missionário no interior do Piauí. E às vezes saíamos daquelas estradas chamadas de carroçal, que são estradas de areia, num calor terrível. Parávamos perto de um casebre tosco de pau a pique, coberto de sapé, pedia água. Lá vinha uma nordestina com a moringa feia, desbeiçada, e botava água num copo. Naquele momento, não havia nada sobre a terra melhor do que aquele copo d'água. E não importava a moringa não tinha que ser de ouro, nem de porcelana, nem de cristal. O importante era o que ela continha. Meu filho, nosso valor não é porque temos uma casa linda, um carro do ano. Você tem valor não por causa do seu título universitário. O que nos dá valor é porque nós carregamos a água viva. Este é o nosso valor. Não são os nossos bens que nos dão valor. Então nós vamos cantar. Primeira vez você vai cantar para você.
Na segunda vez nós vamos cantar para os nossos do lado, e aí você pode andar, beijar, abraçar, falar para o outro, e etc. E fazer tudo que tem direito. Então vamos lá a primeira vez. Depois o grupo da frente aqui vai bancar o cântico para você poder ficar mais livre para abraçar, beijar, andar para lá. Não fica paradinho esperando que todo mundo venha te beijar, te abraçar, não. Pode andar também. Faça uma forfeia evangélica aqui agora. Vamos lá. Para você. Eu que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo que às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Qual é o seu valor? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Agora pro seu irmão, pro seu irmão. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem, porque Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Amém. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a abundante graça, o amor do nosso querido Deus e Pai, o amor que não tem medida, as doces, penetrantes consolações do Espírito Santo da promessa, sejam convosco, convosco permaneçam, agora e sempre. Que esta graça maravilhosa nos ajude a estarmos sempre renunciando, sempre colocando, expulsando do nosso coração as falsas divindades e os falsos deuses. Que o amor impenetrável de Deus esteja nos ajudando, nos amparando em colocar Ele como nosso supremo bem.
Que o Espírito Santo nos encha de poder e graça para servirmos em adoração ao Senhor e para servirmos o nosso próximo como embaixadores de Deus. No nome de Cristo, amém. Estamos despedidos, abrace seu irmão.